presidente da França, Emmanuel Macron, rejeita pedido de demissão de primeiro-ministro após coalizão de esquerda sair vitoriosa em eleições legislativas antecipadas. E você vai ver também. Reforma tributária. Câmara dos Deputados volta a atenção para a regulamentação. Extratos bancários estão de cara nova e passam a ter nomes padronizados. Bombardeio russo atinge hospital infantil e mata 28 pessoas em Kiev. E ainda, mudanças no clima. Junho é o mais quente da história e temperaturas elevadas acendem alerta. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Agora são 11 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Nós chegamos ao vivo para te manter bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é segunda-feira, 8 de julho. O primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, anunciou que apresentará a sua renúncia ao presidente Emmanuel Macron após a vitória da oposição de esquerda nas eleições legislativas antecipadas. O chefe do governo de centro-direita destacou, no entanto, que continuará no cargo enquanto o dever assim exigir, especialmente porque nenhum bloco político conseguiu a maioria absoluta. Já a líder de extrema-direita, Marine Le Pen, afirmou neste domingo que a vitória do Reagrupamento Nacional, o RN, apenas foi adiada. Seu partido ficou em terceiro lugar. Segundo as primeiras projeções, a coligação de esquerda Nova Frente Popular, a NFP, obteria entre 172 e 215 dos 577 assentos na Assembleia Nacional, seguida pela aliança governista de centro-direita, com 150 a 180. O líder de extrema-direita, Jordan Bardella, denunciou neste domingo o que qualificou de a aliança da desonra, referindo-se aos pactos implícitos entre a esquerdista NFP e a coalizão governista de centro-direita Juntos, que impediram sua vitória nas eleições. Há menos de 3 semanas do início dos Jogos Olímpicos de Paris, a incerteza paira sobre a composição do próximo governo. Várias hipóteses emergem. Uma improvável coalizão entre parte da esquerda e o governo, ou até mesmo um governo tecnocrata com apoio parlamentar. Os primeiros acordos poderiam ser feitos a partir de 18 de julho, quando os novos deputados devem escolher a presidência da Assembleia Nacional e os principais cargos da Câmara Baixa. Tanto aliados quanto rivais da França no cenário internacional acompanharam de perto a eleição, especialmente no momento em que Paris, uma potência nuclear, é um dos motores da União Europeia e um dos principais apoios da Ucrânia na guerra contra a Rússia. E o presidente francês Emmanuel Macron recusou a renúncia do primeiro-ministro do país, Gabriel Attal, que foi ao Palácio da Presidência nesta segunda-feira, há poucas horas, viu? E pediu que ele permaneça temporariamente como chefe do governo para garantir a estabilidade do país. Gabriel Attal afirmou que poderia permanecer durante os Jogos Olímpicos de Paris ou por mais tempo, se fosse necessário. E agora a gente muda de assunto e traz um destaque nacional. A Câmara dos Deputados começa a semana com todas as atenções voltadas para a regulamentação da reforma tributária. Hoje, os 7 deputados que estão fechando o relatório se reúnem para fechar o texto que será negociado com os líderes partidários. O presidente da Casa, Arthur Lira, decidiu convocar sessão plenária extraordinária para fazer com que os deputados voltem para Brasília já no começo da semana. Lira já reafirmou o compromisso de garantir a aprovação do texto antes do recesso parlamentar, que começa em 10 dias, mas integrantes do grupo de trabalho que analisou a regulamentação acreditam que a votação da proposta pode ser concluída ainda nesta semana. O grupo de trabalho apresentou o relatório com as sugestões de mudanças ao texto original enviado pelo governo. No mesmo dia, o Executivo determinou regime de urgência constitucional para o projeto, o que acelera a tramitação e retira a necessidade de os próprios deputados votarem um pedido de urgência. As bancadas temáticas e partidárias ainda devem articular mudanças no texto no plenário. Integrantes da Frente Ruralista, por exemplo, defendem e pressionam pela isenção para proteínas animais,
como carnes bovinas e de aves. Mesmo com a defesa do presidente Lula para a isenção das carnes na cesta básica, os deputados do grupo de trabalho descartaram a mudança. Os congressistas afirmam que a medida poderia impactar no aumento da alíquota de referência que valerá para todos os demais itens. Nesta semana, também deve avançar a análise da segunda proposta enviada pelo governo, que trata do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, um dos impostos criados pela reforma. O grupo de trabalho que analisou o texto deve apresentar o relatório. A alíquota geral é a soma do imposto de estados e municípios, com a contribuição federal, resultando no imposto sobre valor agregado, estimado pelo governo em 26,5%. E a partir de hoje, os extratos bancários estão de cara nova e passam a ter nomes padronizados para facilitar a compreensão dos clientes. A mudança abrange, a princípio, as denominações das operações de saque e depósito. A partir de agora, os extratos bancários vão ter nomenclaturas padronizadas. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o objetivo é facilitar a compreensão pelos clientes, principalmente aqueles que possuem ou precisam acessar contas bancárias de mais de uma instituição. O extrato bancário é o documento disponibilizado pelas instituições financeiras e que resume as transações realizadas pelo cliente em sua conta bancária. Nesse primeiro momento, a mudança inclui apenas as denominações existentes para operações de saque e depósito. Depois, a estimativa é que a padronização se expanda para outras operações financeiras. A iniciativa pretende universalizar as informações e ampliar o acesso da população aos serviços bancários. A medida prevê tornar as informações mais acessíveis e de fácil compreensão. Atualmente, os bancos usam mais de 4.000 tipos de nomenclaturas diferentes em suas operações, o que pode gerar diferenças entre os bancos para um mesmo tipo de operação financeira. Entre os termos que aparecem nos extratos bancários estão o depósito de dinheiro em espécie no correspondente bancário, depósito em cheque nos caixas eletrônicos e saque de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência com cartão da conta. Pela nova nomenclatura, operações como o depósito de cheque no ATM, seja o famoso caixa eletrônico da agência, passam a ser descritas no extrato sob a sigla DEP-Cheque ATM. E pelo menos 5 pessoas morreram em um acidente entre ônibus e micro-ônibus em uma rodovia de Ipeúna, no estado de São Paulo. A rodovia foi interditada nos 2 sentidos. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região. 4 pessoas morreram no local do acidente e o motorista do micro-ônibus, que saiu da cidade de Charqueada, morreu no hospital. A colisão frontal entre os 2 veículos aconteceu nesta segunda-feira na rodovia Irineu Penteado. Um dos veículos se destinava ao transporte de pacientes, que seriam levados para a realização de exames em Rio Claro. A Polícia Rodoviária e a perícia da Polícia Científica foram acionadas. E agora a gente traz um outro destaque internacional, porque um hospital pediátrico ficou danificado e pelo menos 28 pessoas morreram em bombardeios russos na Ucrânia. Vários mísseis foram lançados contra diferentes cidades do país, incluindo a capital Kiev. Dezenas de pessoas morreram nesta segunda-feira em bombardeios russos na Ucrânia. Os ataques atingiram estruturas elétricas e danificaram um hospital infantil na capital Kiev. O presidente Volodymyr Zelensky denunciou que os terroristas russos voltaram a atacar massivamente a Ucrânia com mísseis. Ele detalhou que mais de 40 mísseis de diferentes tipos foram lançados e houve ataques contra outras cidades como Dnipro, Sloviansk e Kramatorsk. Em Kiev, várias explosões foram reportadas por correspondentes da AFP. Zelensky afirmou que há pessoas presas sobre os escombros no hospital infantil e que o número de vítimas ainda é desconhecido. O operador de energia DTEK informou que os bombardeios também danificaram 3 subestações elétricas em Kiev. O último grande ataque contra a cidade tinha sido realizado há um mês. Desde o início da guerra, as forças russas atacam repetidamente a capital com muitos mísseis. Zelensky pede insistentemente que os aliados enviem mais sistemas de defesa aéreo para a Ucrânia.
devastada por mais de 2 anos de guerra. E a Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 182 o número de mortes provocadas pelas enchentes em todo o estado. Passados mais de 2 meses desde o início das fortes chuvas na região, 31 pessoas seguem desaparecidas. A maioria das mortes foi registrada na cidade de Canoas, com 31 vítimas, seguida por Roca Salles, com 14, Cruzeiro do Sul, com 13 e Bento Gonçalves, com 11 mortes. Entre os desaparecidos, pelo menos 5 são de Lajeado, 5 de Cruzeiro do Sul e 4 de Bento Gonçalves. Ainda de acordo com o último boletim da Defesa Civil, os temporais deixaram 806 feridos e 2.300.000 pessoas afetadas em um total de 478 municípios. E veja a seguir, alerta do clima. Mês de junho quebra recorde, é o mais quente da história. Essa e outras notícias daqui a pouco. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta, 11 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Olha, eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em Julho Verde? No dia 27 deste mês é celebrada a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Dados do Instituto Nacional do Câncer afirmam que ainda neste ano, cerca de 40.000 pessoas serão diagnosticadas com essa doença. O câncer de cabeça e pescoço pode se localizar na região da face, boca, faringe, na tireoide e em outras regiões. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o médico oncorradiologista Cássio Trindade. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Doutor, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quais são os principais sintomas desse tipo de câncer e o que a pessoa ela deve fazer ao desconfiar da doença? Como você bem já falou aí, os tumores de cabeça e pescoço, eles envolvem um grupo de tumores que surgem nessa região de cabeça e pescoço, né? Envolvendo todos esses sítios que você já citou. Então, os sintomas mais comuns vão estar relacionados com essa região. Então, às vezes, alterações na fala, principalmente uma rouquidão persistente, feridas na boca que não cicatrizam, como aftas ou manchas brancas que não melhoram no decorrer do tempo, geralmente aí depois de 15 dias, dificuldade para engolir, engasgos frequentes, todos esses são sintomas que podem indicar a presença de um tumor nessa região de cabeça e pescoço. Esses sintomas, eles aparentemente são leves, né, doutor? Se é que podemos dizer assim. A pessoa diagnosticada com essa doença, ela tem algum sintoma no sentido de dor? Sim. À medida que a doença avança, o quadro pode evoluir com a presença também de nodulações, caroços, né, assim, na região do pescoço e dor, né? Esses caroços podem até mesmo ulcerar, levar à formação de feridas abertas e também a dor na cavidade oral e a dor para deglutir, como se fosse uma sensação de um bolo na garganta, e essa sensação ela é progressiva, ela vai ficando cada vez pior. Os sintomas não melhoram com o passar do tempo. E existe tratamento, doutor? O tratamento utilizado é o mesmo para outros tipos de câncer? O tratamento ele vai depender, então, da região onde o tumor se localiza, nessa região de cabeça e pescoço, e também o estágio em que a doença se encontra no momento em que ela é diagnosticada. Quanto mais precoce o diagnóstico, menos intenso é o tratamento e maiores são as chances de cura, né? Então, geralmente, tumores mais iniciais, eles envolvem só a ressecção cirúrgica e isso já é o suficiente para promover a cura do paciente. Quanto mais avançada a doença,
maior é a associação de tratamentos. Então, além da cirurgia, às vezes a gente tem que lançar a mão de quimioterapia, radioterapia e até mesmo outros tipos de tratamento, como imunoterapia. Agora, doutor, você comentou sobre cura, né? Quais são as porcentagens de cura desse tipo de câncer quando o paciente, ele já começar com um tratamento na fase inicial e depois uma fase mais avançada? A gente sabe que os tumores diagnosticados precocemente, em fases iniciais, eles têm ótimas chances de cura. Assim, são diferentes tipos de tumores nessa região, mas só a título de exemplificação, eu vou colocar aqui o câncer de laringe. O câncer de laringe diagnosticado em fase inicial, ele tem ótimas chances de cura, que beiram 90% a 95% de possibilidade. Então, a gente está falando assim, de um tratamento curativo, uma vez que diagnosticado a doença em fase precoce. Daí vem a importância de campanhas de conscientização como o Julho Verde, né? A gente sabe que é um tumor altamente prevalente, os tumores de cabeça e pescoço aqui no Brasil, só que a gente percebe também que a população não conhece esse tipo de tumor. Então, essas campanhas, elas têm essa importância de prevenção e detecção precoce desses tumores. A gente sabe que em fases iniciais as chances de cura são excelentes. Quando os pacientes eles vão buscar atendimento, na maioria dos casos, doutor, o que você observa? Os pacientes eles já vão com a doença num estágio mais avançado ou não? A pessoa a maioria consegue buscar no início ali do diagnóstico? Especificamente para esses tumores de pescoço, o que a gente observa é que, infelizmente, ainda aqui no Brasil, essa doença é diagnosticada em fase avançada. Talvez porque a gente ainda não tem assim, políticas de rastreio nas populações de risco, ou então o desconhecimento da população por conta desse tipo de tumor. O que a gente costuma ver são pacientes que já chegam em fases avançadas, onde às vezes a possibilidade de cura ela é bem mais remota, digamos assim, e os tratamentos são bem mais intensos, né? Então, ao menor sinal de algum desses sintomas que a gente comentou aqui anteriormente, procure o seu médico, né? Porque isso vai fazer total diferença aí para o seu tratamento. Com certeza, né, doutor? Observar o próprio corpo também, para não deixar que essa doença se agrave e aí acabar sendo tarde demais, né, doutor? Justamente. Então, a gente sabe que alguns fatores de risco eles são bem conhecidos na população, principalmente tabagismo, etilismo, e agora mais frequentemente aí vem surgindo aí como uma nova fator etiológico muito importante, a infecção pelo vírus HPV, que está muito ligado, sobretudo, aos tumores da orofaringe, né? Então, além de tomar esses cuidados como não fumar, não fazer o uso exacerbado e indiscriminado de bebida alcoólica, fazer também, a gente sabe que hoje a rede pública oferece a vacina contra o HPV. Então, caso você seja ou do grupo indicado, ou então a faixa etária indicada para vacinação, que são aí dos 9 aos 14 anos, procurar também tomar a vacina. Com certeza. A gente conversou agora com o médico oncoradiologista Cássio Trindade. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom falar com o senhor e trazer esse alerta realmente para quem está nos acompanhando. Obrigado a todos. Fiquem atentos aí a essas informações e, ao menor sinal, procure o seu médico. Com certeza. Muito obrigada. Agora a gente muda de assunto porque o Observatório Europeu informou que vivemos o mês de junho mais quente da história. Desde 2023, cada mês vem sendo mais quente. Vivemos uma sequência de 13 meses de calor histórico. Uma mudança importante e contínua em nosso clima. Após um mês marcado por fortes ondas de calor no México, China, Grécia e Arábia Saudita, grandes inundações aconteceram no Brasil, Quênia, Afeganistão, Rússia e França. Os recordes de temperatura consecutivos coincidiram com o El Niño, o que elevou a média da temperatura mundial. As temperaturas dos oceanos também atingiram novos máximos, e isto influencia o calor em todo o planeta. Agora a expectativa é para a fase de La Niña. O mundo espera o resfriamento das temperaturas. Nos últimos 12 meses, contados a partir de julho, a temperatura média global é a mais elevada já registrada.
significa que estamos 1,64 graus acima da média pré-industrial. Estudos comprovam que, de 1850 a 1900, as emissões de gases do efeito estufa ainda não haviam aquecido o planeta. O Observatório Copérnicus afirmou 80% de probabilidade de que as temperaturas médias anuais da Terra superem o limite de 1,5 graus Celsius nos próximos 5 anos. E agora a gente fala sobre os pagamentos de retroativos de juízes federais, que custaram mais de 300 milhões de reais, 332 milhões aos cofres públicos. Os tribunais não informaram a razão, mas de acordo com os dados públicos, os depósitos retroativos custaram em média R$ 145 mil por ano aos juízes federais. O montante somou, desde 2020, 332 milhões de reais. O gasto adicional decorre, em muitos casos, de ordens do Conselho da Justiça Federal. Nos últimos anos, o Conselho reconheceu que juízes não receberam benefícios pagos a outras categorias. Os tribunais afirmam que seguem as normas e que não há irregularidades nos pagamentos. Atualmente, o teto constitucional é fixado em R$ 44 mil. Como as verbas não são incluídas no cálculo, a priori não há que se falar em salários acima do limite permitido. O Conselho da Justiça Federal não se manifestou a respeito. E agora, antes de encerrar, nós vamos conhecer um estado norte-americano muito popular pelas corridas de cavalos. Você sabe qual é? Vem comigo. Kentucky é um dos 50 estados americanos, localizado na região sudeste e muito popular pela sua cultura local, que conta com corridas de cavalos e rancheiros. A renda do estado está dividida entre manufaturação de produtos industrializados e turismo. Em Louisville, a corrida de cavalos é levada a sério, já que, além do evento em si, o Kentucky Derby Museum celebra a corrida o ano todo, mesmo com um festival de 2 semanas que acontece na cidade na época das corridas. E com a ajuda da tecnologia, vamos para lá agora, ao vivo. Nós vamos te mostrar a cidade, como está a cidade de Covington, com uma câmera apontada para a ponte suspensa que atravessa o rio Ohio entre Cincinnati, Ohio e Covington, nos Estados Unidos. E nós podemos ver um belo dia se iniciando por lá. Junto do sol, muitos carros passam por essa ponte. Ela é bem movimentada e cruza uma cidade a outra. Quando inaugurada, a título de curiosidade, em 1º de dezembro de 1866, era a ponte suspensa mais longa do mundo, com um vão principal de 322 metros. Os pedestres usam essa ponte para se locomover entre hotéis, restaurantes, estacionamentos no norte de Kentucky. Outro ponto turístico imperdível na cidade é a mansão Lockwood, que é muito admirada por quem gosta de séries. No fuso horário, por lá já passa das 10 horas da manhã, apenas 1 hora atrás do nosso relógio. E com essas imagens que encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima segunda-feira para você e até mais.